Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amados e amadas de Deus, vemos de novo Jesus que está em movimento. Jesus atravessou para o outro lado, para outra margem do lago, e foi para a sua cidade. Amados e amadas de Deus, Jesus que vai se colocando em movimento, e colocando em movimento vai colocando o reino de Deus em movimento através de gestos, através de palavras. É Jesus que vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, proclamando a boa notícia do reino de Deus através dos seus gestos, através das suas palavras, através das suas curas, através da sua pregação. Ele vai colocando em movimento o reino de Deus. E aqui apresentam agora para Jesus um paralítico deitado numa cama. Amados e amadas de Deus, imaginemos a cena. Aquele homem deitado numa cama é apresentado diante de Jesus. E o que faz Jesus? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Amados e amadas de Deus, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Continua então o Evangelho. Então alguns mestres da lei pensavam: este homem está blasfemando. Amados e amadas de Deus, os mestres da lei, gente que entende da lei de Moisés, gente que interpreta a lei de Moisés, mas gente que tem uma visão estreita no interpretar a lei de Moisés. Gente que tem uma visão estreita na interpretação da lei de Moisés. Então preferem dizer o quê? Este homem está blasfemando. Preferem dizer que Jesus está blasfemando. Continua o Evangelho, mas conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda?" Amados e amadas de Deus, Jesus perdoa os pecados desse homem, e Jesus vai ainda curar este homem. E aí conclui, diz Jesus: "Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." Amados e amadas de Deus, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E diz o texto do Evangelho: o paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Jesus cura aquele homem, Jesus perdoa os pecados daquele homem. A teologia reinante naquele tempo muitas vezes via as doenças, a paralisia, as doenças e tantas outras coisas como fruto do pecado. Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus cura
aquele homem. E qual é a atitude da multidão? Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Causa, amados e amadas de Deus, o gesto de Jesus causa temor na multidão. Mas a multidão, ao mesmo tempo, glorifica a Deus. Glorifica a Deus por aquilo que ela está vendo. Glorifica a Deus por aquilo que está acontecendo na história. Glorifica a Deus porque Deus está agindo na história. Aquele homem era paralítico, agora ele pega a sua cama e vai para casa. Jesus diz: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O Evangelho diz: o paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Jesus curou aquele homem, Jesus libertou aquele homem. Deus está agindo na história. Que essa palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a percebermos o que Jesus fez, o que Jesus faz, nos ajude a percebermos que Jesus quer continuar nos curando hoje, nos libertando das nossas paralisias, nos libertando de tanta coisa que nos impede de nos doarmos e que nos impede de amarmos, que nos impedem de fazermos da vida um dom de serviço, um dom de amor. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.